O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: família, um projeto de Deus. No Gênesis, capítulo 2, versículo 24, o livro da criação, o princípio de todas as coisas, Deus fala para o homem: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus criou o casamento. Deus criou a família. E interessante que essa mesma passagem, Jesus repete ela em Mateus 19, quando Jesus estava ali num debate com os religiosos do seu tempo. Os religiosos estavam questionando a respeito do divórcio, porque Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus fala para os religiosos do seu tempo e fala para nós hoje que o divórcio aconteceu por causa da dureza dos corações. Essa dureza do coração é o coração que ainda não está totalmente rendido ao Senhor. Por isso, a profecia de Ezequiel da conversão genuína é que Deus tira o coração de pedra, o coração duro, e traz um novo coração. Então o divórcio acontecia já no tempo de Jesus, acontece muito nos dias atuais por causa disso, os conflitos no relacionamento. Porque essa palavra de Gênesis 2, 24, que Jesus repete em Mateus 19, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse deixar, ele é físico, não tem aquele ditado? Quem casa, quer casa. Quando você casa, você precisa de ter uma moradia. Muitas vezes, por causa dos problemas econômicos, as pessoas casam e vão morar na casa dos seus pais. Já não é a maneira mais correta. Então, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Esse deixar é físico, é geográfico, quem casa quer casa. Esse deixar, ele também é emocional, porque muitas vezes os conflitos do casamento é porque o homem compara a esposa com a mãe e a mulher compara o esposo com o pai. Então isso não dá certo, precisa deixar fisicamente uma nova casa, uma nova família, um novo espaço, mas precisa deixar também emocionalmente, para começar uma nova história, uma nova vida a dois, que não é fácil, mas, como diz o sábio Salomão, o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná da Galileia. Quando Jesus é o convidado principal de uma família, de um casamento, aí a possibilidade de dar certo é total. Quando Jesus não está presente, a possibilidade de dar errado é muito grande. Então, o segredo da família, o segredo do casamento abençoado é convidar Jesus diariamente. Por isso, um dos textos também mais conhecidos sobre família, Atos 16, 31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a salvação de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus faz com que a família seja assim um projeto de Deus, um lar abençoado. Porque a palavra lar, ela pode ser uma sigla, L-A-R. Com Deus, com Jesus presente, vai ser um lugar de amor e refrigério. Sem Deus, com Jesus ausente, vai ser um lugar de amargura e revolta.
Então temos que convidar Jesus, porque o processo não é fácil. Deixará o homem o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Esse deixar é físico, uma nova casa, é emocional, uma nova vida, e também é financeiro. A nova família, ela precisa ter condições de se sustentar, porque é comum também o novo casal recorrer muitas vezes aos pais para ajudar, ainda mais nesse tempo que a vida financeira, a vida econômica, a vida profissional de muita gente está abalada aí pelas crises que o mundo apresenta. Então esse deixar é físico, é emocional, é financeiro. Aí vem a segunda parte. Ele vai deixar o seu pai, a sua mãe, e ele vai se unir, né? Esse se unir, no hebraico, traz uma ideia de colar. Por isso que o divórcio é complicadíssimo. Porque se você cola uma folha na outra, com uma cola bem potente, se você depois tentar descolar, vai deixar pedaços. Ex-esposa é complicado, ex-marido é complicado, e essa é a história de muita gente. Por causa de filhos, de casais separados, por causa de pensão alimentícia. Então esse unir é a vida do dia a dia. E essa vida do dia a dia, eu sei que não é fácil. O dia a dia deve ser marcado principalmente por uma boa comunicação. O grande conflito do homem com a mulher, e até um escritor americano escreveu um livro, que homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Então existe, dentro do contexto físico, biológico, uma diferença muito grande entre um homem e uma mulher. E quando esse jovem casal passa pelo processo do casamento, deixando o pai, a mãe, e unindo-se um ao outro, o dia a dia muitas vezes é complicado. E o grande segredo na vida de casais abençoados que têm Jesus presente na família é uma boa comunicação, é um bom diálogo, é um bom relacionamento. E isso também requer tempo, né? A vida é muito corrida, a vida profissional, aqueles que estão envolvidos na igreja, o ministério, mas é preciso reservar um tempo, e um tempo de qualidade entre o marido e a esposa, para ter uma boa comunicação, para ter um bom relacionamento. Então é preciso ter uma boa comunicação, é preciso gastar tempo, boas conversas, bons relacionamentos, momentos assim de lazer juntos, né, de um passeio. Isso é fundamental na vida de um casal. E tem o toque. O toque fala da parte afetiva, sensual, sexual, porque o sexo é criação de Deus e o sexo só é pecado fora do casamento. Todo tipo de sexo fora do casamento é pecado. Deus criou o homem e a mulher e eles vão se tornar uma só carne. E esse princípio de se tornar uma só carne, ele tem início na atividade sexual do casal, na vida afetiva, na intimidade, no dia a dia. Depois isso vai alcançando também a alma, as emoções e a parte espiritual também, ser uma só carne, um só ministério, um só chamado, um só propósito. Perceba que esse processo não é fácil. Por isso que nesses dias em que vivemos já a manifestação do governo do anticristo, e Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 4, que esse homem da perdição, o anticristo, ele se levanta contra tudo que é de Deus. E a base da sociedade, a base da igreja é a família. Então o inimigo nesses últimos dias
tem se levantado de forma violenta contra a família, querendo criar o casamento alternativo, o casamento com pessoas do mesmo sexo, tudo isso que não é opinião minha, mas é a palavra de Deus. É abominação aos olhos do Senhor. Então é uma ação maligna e a igreja precisa de ter casais abençoados, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que entenda que ainda que a psicologia fale isso, né, da diferença de personalidade, da diferença biológica e ainda a diferença de criação, porque o homem foi criado numa casa, a mulher em outra casa, é um choque também de criação. Mas quando Jesus está presente, ele transforma a água em vinho. Quando Jesus está presente, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E o segredo é a boa comunicação de um casal cristão, firmado na palavra, é ter um tempo de qualidade, é ter uma vida sexual abençoada. E uma coisa também que é fundamental na vida do casal é o serviço. O homem presta serviço à mulher e a mulher presta serviço ao homem. Esse serviço é a dedicação ali do dia a dia. Na grande maioria, o homem é aquele que traz o sustento e a mulher é aquela que cuida da casa. Embora hoje, por causa da mulher trabalhar, esses princípios se misturam. Então o serviço ali pode ser feito, né? O homem pode fazer o almoço, a mulher pode fazer a compra. O normal é o homem ser o provedor e a mulher ser a rainha do lar. Mas se por causa da situação econômica existir aí uma mudança, tudo deve ser feito como serviço para abençoar a família, que é a sua família, o lar, que é o seu lar, e tudo isso para a glória de Deus. E outra coisa muito importante na vida do casamento são os presentes, né? Presentes simples. Às vezes a mulher prepara um almoço especial porque ela sabe que o marido gosta. Às vezes o marido na rua compra um chocolate especial porque ele sabe que a esposa gosta. E tudo isso é o processo de deixar pai e mãe unir-se e se tornar uma só carne. Aí uma só carne é através da vida íntima, a vida sexual, é através do processo dos anos, aí os sentimentos, um vai convertendo ao outro. A mulher vai pegando as manias do marido e o marido vai pegando as manias da mulher. Quando se casa, o homem tem as manias do pai e da mãe dele, a mulher tem as manias do pai e da mãe dela. Mas quando passa esse processo do tempo, existe aí uma conversão da alma para ter um só sentimento. Aí, finalizando, se torna um só espírito. Por isso que Jesus falou que tudo aquilo que 2 pessoas concordarem na terra, ele concorda no céu. Um casal cheio do Espírito Santo, firmado na palavra de Deus, vai ter uma vida de oração. Aí é uma intimidade a 3. O homem, a mulher e o Espírito Santo. O homem, a mulher, o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai fazer com que esse homem e essa mulher seja uma família, projeto de Deus, abençoada. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Ainda que o seu casamento esteja em crise, ainda que a sua família esteja vivendo muitos conflitos, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. E o divórcio existe até na Bíblia por causa da dureza dos corações. Mas um coração rendido a Cristo, o homem que se rende ao senhorio de Cristo, a mulher que se rende ao senhorio de Cristo, eles vão ter aquela palavra de Neemias 4,14. Eles vão lutar pela família. Vão lutar através da oração e do clamor. E vão entender essa palavra de Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus
e será salvo você e a sua casa. Pare e pense, e muito mais o Espírito Santo, através da palavra, vai falar ao seu coração para abençoar você, para você ser um marido cheio do Espírito Santo, um marido abençoado, um marido de excelência, um chefe de família, um pai abençoado, para que você seja uma mulher de Deus, a mulher sábia que edifica a sua casa, uma esposa graciosa, uma mãe preciosa. É isso que Deus tem para sua vida. Família é um projeto de Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa.